Hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado. Meu nome é Liz Kimura e como eu sou bacharel em Direito, né, depois disso que eu virei especialista em mapas mentais, hoje eu quero compartilhar um pouquinho essa minha experiência estudando Direito, né. Não sou advogada, porque só é advogado quem se forma em Direito e passa no exame da ordem. E o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, é um exame de 2 etapas, né? E eu passei somente na primeira etapa. Por isso que eu não sou advogada, mas é incrível como popularmente, né, as pessoas associam que se você faz direito, você é advogado. Na realidade, uma vez que você se forma em direito, né, você vira bacharel, né, bacharel em direito, e você pode seguir algumas carreiras. Então, no mundo privado, né, a profissão de advogado, então, e aí no setor público, então você pode virar delegado, promotor, juiz. Então, por exemplo, o que a gente chama, né, de magistratura é a carreira do juiz. E aí existem diferentes graus e o que a gente chama de jurisdição. Então, jurisdição significa a parte do território, né? Até onde vai os limites. Então, e eu assim, né? O direito não é a minha paixão, né? O direito não foi assim, eu diria assim, uns 5 anos de faculdade, né? Foram os 5 anos mais longos da minha vida. E apesar de não ter aí essa paixão pela carreira, eu fiz algumas amizades e depois da faculdade eu lembro de encontrar com algumas colegas, né? Você, o que você faz? Isso aqui, então, uma virou juíza federal. Eu falei, é? Desculpa, Kátia, o que significa isso mesmo? Eu lembro que elas queriam me esganar. Liz, pelo amor de Deus, como é que você faz uma pergunta dessas, né? Então, o que acontece? Você pode atuar, por exemplo, a nível municipal, né, estadual e federal. Então, quando, no caso dela, né, que ela era juíza federal, especificamente, né, do município de Guarulhos, ela atuava muito com os crimes, assim, internacionais, né? Então, por exemplo, como ela estava dentro da jurisdição dela o Aeroporto Internacional de São Paulo, né, o aeroporto lá de Cumbica, lá em Guarulhos, crimes, por exemplo, de tráfico de drogas, tráfico humano, então, sabe, crimes, assim, internacionais, ela estava envolvida, né, ela tinha que decidir sobre as coisas. E eu também tenho, assim, uma colega que ela virou juíza, no começo da carreira, ela era juíza substituta. Então, por exemplo, se algum juiz tirasse férias, ela que ia cobrir as férias desse juiz, né? Então, cada vez ela estava numa cidade diferente. E uma vez ela foi juíza na cidade de Ibiúna, bem naquela época de um diretor do Estadão, que ele matou a namorada, e aí, assim, né, aquele fuzuê na mídia, tudo, aí eu perguntando, nossa, se era ela que estava, né, julgando esse caso, eu falei assim, não, como Ibiúna já era uma cidade, assim, um pouco maior, então tinham 2 juízas, e aí essa parte criminal ficou na mão da outra juíza, né, não era ela que tinha que julgar. Mas uma coisa que eu achei, assim, hilário é quando ela contou de uma empregada doméstica que ela fez algum comentário, tipo, mas a senhora tinha que ser minha amiga, né? E aí ela falou, não, peraí, vamos esclarecer uma questão, né? A nossa relação é uma relação de trabalho, né? Eu sou a patroa, né? Você é a funcionária. E a natureza deste relacionamento é uma natureza de conflito. Isso significa o quê? Né? Eu, como patroa,
eu sempre vou querer o melhor serviço pelo menor preço. E você, como empregada, sempre vai querer o maior salário pelo menor serviço, né? De maneira que é uma relação de conflito. A natureza dessa relação é de conflito. Por isso que, se eu encontrar uma outra né, empregada doméstica que faça mais, mais serviço por um menor salário, eu vou te trocar, né? Da mesma maneira que, se você encontrar uma patroa que te pague mais, né, trabalhando menos, você também vai pedir as contas e vai me trocar, né? Então, fala assim, aqui não é um relacionamento de amizade, não é isso que tem entre nós duas, né? E uma outra vez, né, na época que ela morava, acho que numa outra cidade, ela teve lá a doméstica que ajudava, a secretária do lar que ajudava ela, assim, doutora, não sei o que, abriu a geladeira, se era para jogar, se não era, ela falou assim, olha, eu passo o dia inteiro tomando decisões, então assim, aqui, você que decide, você abre a geladeira e vê, tá estragado, decide jogar no lixo, tá bom, esquenta e bota na mesa, né, então, assim, do tipo, chega de pedir para ficar decidindo as coisas, porque eu já decido muitas coisas, né? E aí foi tão engraçado que ela comentou uma experiência, porque assim, esse universo jurídico, as pessoas são extremamente formais, né? Todo mundo sempre como fala, até os homens, né, de terno e gravata, as meninas de tailleur, sempre todas muito formais, né? E aí o tratado, né? As pessoas também se tratam como senhor, senhora, doutor, sempre tudo de maneira muito formal. E você tem assim julgamentos, né? Situações em que as partes são muito humildes. E uma dessas minhas amigas juíza comentou que na hora teve que, sabe, se segurar, tipo, morder a bochecha para não cair na gargalhada, porque o título de tratamento que a gente usa para juízes é meritíssimo, meritíssima, né? Normalmente é meritíssimo, senhor, doutor, juiz, fulano de tal. E aí que a parte, né, né, quem no processo, né, essas partes é quem está acusando e quem está se defendendo, então a gente chama eles de partes, né, aí a parte foi se dirigir à juíza e falou, mas meretríssima, então, assim, porque o título de tratamento correto, né, é meritíssima, né? E aí saiu meretríssima. Então, ela falou que teve que se segurar para não, né, não dar gargalhada. E aí, o cargo, assim, tem, assim, o juiz de primeiro grau, né, que julga, como eu posso dizer, questões mais simples, né, tipo, a primeira instância, né, de quando você entra na justiça, e o de segundo grau é quando, por exemplo, o juiz decidiu, mas uma das partes não concorda com essa decisão e recorre, e aí vai, então, para o segundo grau. E aí, no segundo grau, já é um grupo de juízes, né? Normalmente, acho que é um número ímpar, se eu não me engano, são 5 juízes para julgar, para, né, então, decidir, né, se mantém a decisão do juiz de primeiro grau ou atende o pedido de quem recorreu. E como fala, o cargo assim mais alto na carreira da magistratura, né, na carreira de juiz, é desembargador. Então, eu lembro uma vez que nós íamos fazer uma viagem internacional, meu pai já estava nos Estados Unidos, e então minha mãe, com meus 2 irmãos mais novos, né, iam embarcar com o grupo. Eu fiquei, porque eu precisava fazer uma prova na faculdade e o professor não me liberou para fazer numa outra data, então eu acabei ficando, né, só fui embarcar depois. E o meu irmão caçula, na época, não teve autorização para viajar, porque ele era muito pequeno e meu pai teria que ter deixado uma autorização por escrito. E a gente, assim, mas, né, lá no check-in da companhia aérea, explicando, mas não, a gente está indo encontrar com ele,
né, nos Estados Unidos, de lá iam para o Canadá. Mas eles falaram assim que mesmo assim, não, como era menor, né, viajando desacompanhado, não podia. E na época tinha acho que um juizado, né, dentro do aeroporto, e tínhamos dois juízes viajando conosco, sendo que um deles era desembargador. E aí, assim, nossa, aí depois meu irmão veio perguntar, o que é desembargador, né? Porque a hora que ele falou que era desembargador, tipo, todo mundo ficou assim, sabe, pianinho, né? Só depois que eu fui entender, né, que é um nível, assim, bem mais alto. E aí, esse desembargador se responsabilizou de que não, que ele, né, estava ciente, que ele se responsabilizava, que ele acompanhava, e aí depois que a gente foi entender que existem casais, né, que acabam se separando, e né, o pai ou a mãe, acaba sequestrando a criança, né, e leva para o exterior. Então, para evitar esse tipo de situação, existe essa regra, né, essa norma de que teria que deixar a autorização por escrito. Hoje, no passaporte, já tem até isso daí, como se diz, já anotado no passaporte, se você já tem essa autorização de viajar desacompanhada ou com, né, um dos pais, esse tipo de situação já vem até anotado no passaporte hoje em dia, né? Mas lá, nossa, literalmente no século passado, né? Essas coisas eram mais burocráticas. Então, e aí, para seguir, por exemplo, essas carreiras dentro do setor público, tudo isso exige concurso público. Você tem que passar, né, num concurso público, que é uma prova, né, muito difícil, que só os melhores dos melhores dos melhores, dos mais inteligentes que conseguem passar. E então o juiz, né, é aquele que julga, né? E aí tem o advogado de acusação, né? E entre aspas, né, o advogado de defesa. Então, assim, essa parte de defesa e acusação, por exemplo, a gente tem desde assim, entre as partes, né, terem advogados, e a parte assim que é o Estado que defende, né? Então, o que a gente chama da promotoria, né? Do promotor. É, e aí, então, para essa parte da promotoria, eles também são, né, prestam concurso público, né, existe aí todo uma preparação para você atuar como promotor, e a parte de advogado, existe tanto o advogado, assim, para o cidadão, né, e uma carreira que é o advogado, assim, do governo, né, então, no caso, assim, do Brasil, como um país, né, então a gente chama de advogado da União, né? E aí todas essas carreiras assim que exigem concurso público, você, por exemplo, não pode ter nenhuma passagem pela polícia, né? Do tipo você ter se envolvido em algum crime, né? Ter alguma, né? Não ter uma ficha limpa na delegacia. E exatamente hoje, dia 11 de agosto, né, que é comemorado o Dia do Advogado, né, é porque esse daqui, o dia 11 de agosto, é o nome do centro acadêmico da Faculdade de Direito São Francisco, né, que é a faculdade pública aqui em São Paulo, né, muito antigamente, né, na época da colônia, eles se formavam, né, como advogados em Coimbra, lá em Portugal, né, e aí aqui no Brasil, né, conforme a gente foi evoluindo, né, a faculdade de direito mais prestigiada do Brasil é a São Francisco, que fica no Largo São Francisco, no centro da cidade de São Paulo. E, ironicamente, pelo menos na época que eu frequentava a faculdade, eles diziam que, assim, ironicamente, a São Francisco formava os melhores advogados que atuavam, né, dentro do setor privado, e eu que estudava na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no bairro de Perdizes, né, formava os melhores juízes e promotores, né, que atuavam dentro do
setor privado, quer dizer, do setor público, né? Por isso que a gente fala assim, que era uma ironia, porque a PUC é uma faculdade privada, né? E a São Francisco é pública, né? E era assim, ironicamente, assim, isso cruzava, né, na formação. E eu lembro que no último ano, né, da faculdade, a gente escolhe uma espécie assim de uma opção. Então, uma delas é criminal, então você vai ter aulas de direito penal e direito processual penal, né, que apesar da gente ter isso ao longo dos outros anos, você acaba se especializando ainda mais dentro desse universo, que seria para você atuar como delegado de polícia, né, como na, né, na parte assim de se tornar juiz, porque quando você é juiz de uma cidade muito pequena, você julga em todos os assuntos, né? Então, tanto em vara da família, né, como, né, é o que a gente chama de civil, criminal, né, tudo, né, é um único juiz que julga. Mas, por exemplo, né, metrópoles como São Paulo, aí já está tudo separado, né? Então, tem a vara civil separada do penal, como fala, é tudo separado. E outra carreira que eu esqueci de comentar, é que agora que eu lembrei, no quinto ano, a gente também é, pode se especializar em direito internacional, e esse daí é a carreira que você segue em diplomacia, que era uma das coisas que eu também tinha pensado, era uma das minhas ideias também, seguir a carreira de diplomacia, porque assim, eu adoro viajar, adoro conhecer pessoas, adoro, né, aprender línguas, culturas, então é uma prova que a gente chama, né, a prova do Rio Branco, né, e por lá que você faz aí ah, esse concurso para então seguir uma carreira de diplomacia, né, representar o Brasil dentro, né, de outros territórios, dentro de outras nações das quais o Brasil tenha relações. Então, a gente tem, né, o cônsul e o embaixador, né? Então, o cônsul vai atuar a nível, como eu diria assim, local, em alguma cidade, normalmente, né, em cidades grandes, e o embaixador é aquele que vai representar né, o nosso país naquele outro país. Então, é, e tem assim, né, um dos testes assim muito difíceis é a parte de cultura, sabe, de pintura, artistas, esculturas. Então eu lembro de um amigo estudar e falar assim, meu Deus do céu, porque não é algo que normalmente a gente estuda ao longo da nossa vida, né? Eu lembro quando a minha filha era pequenininha que ela assistia Discovery Kids e aí tinha lá um dos programas que eram uns piratas que viajavam de ilha em ilha, e aí que eu fui aprender, né, sobre Picasso, Monet, né, tipo, o que era o cubismo, o Salvador Dalí, então, eu falava, oh, né, então, são coisas assim que, como a gente cresceu sem estudar essa parte de artes, né, muita gente tem dificuldade de passar na prova. Então, como precisamos estudar muito. E nessa questão, né, do dia do advogado, por que que eu acabei escolhendo, né, esse tema? Porque, né, além de hoje ser especificamente o dia do advogado, é porque durante a faculdade, uma das coisas que a gente faz, né, no dia 11 de agosto especificamente, né, ou tem muita gente que acaba fazendo aí nesse período aí de início, né, da volta às aulas no segundo semestre, é a famosa pendura, né, então, não sei se você já ouviu falar dessa pendura, né, se você tem um estabelecimento, como fala, alimentício aí, um restaurante, provavelmente hoje, assim, é um dos piores dias, porque esse pessoal do Centro Acadêmico de 11 de agosto do Largo São Francisco, é, parece que eles se reuniram num restaurante, num bar, alguma coisa assim, lá atrás, né?
e acabaram pendurando a conta naquele dia, né? Para comemorar aí esse Dia do Advogado. Isso acabou virando uma tradição dentro das faculdades de direito, né? Eu lembro no primeiro ano, eu com um grupo de amigas, nós fomos para uma casa de chá, e aí a gente lá tomando os nossos chás, os nossos quitutes, tudo, e eu falei assim, vamos fazer uma pendura, né? E aí, assim, uma delas começou a escorregar, sabe? Tipo, pela cadeira, assim, querendo fugir. Ela foi para o banheiro e ela tentava ver se tinha alguma janela que ela pudesse pular e fugir. E aí uma outra colega pegou um guardanapo e começou a escrever o discurso. E assim, literalmente, levantou e agradeceu a todos, né? Principalmente ao estabelecimento que nos recebeu por saciar a fome jurídica desta nação, e tá, 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 e pá, a gente saiu do restaurante sem pagar, dessa casa de chá sem pagar. Meu Deus do céu. E o que acontece? Isso não está certo, né? Então, tem donos de estabelecimento que chamam a polícia, vai todo mundo para a delegacia, e se efetivamente for emitido um boletim de ocorrência, né? Aí, se você tiver, tipo, essa mancha, né, no seu currículo, você não pode prestar concurso público. Então, mesmo você se formando em direito, né, você não vai poder exercer a carreira de delegado, de promotor, de juiz, né, qualquer uma dessas carreiras públicas, né, você não consegue seguir por causa dessa mancha aí no seu currículo, né. Então, eu fiquei tão surpresa que anos depois eu vim a descobrir que meu pai, ele estudou na São Francisco, né? Ele passou primeiro para uma faculdade de Direito em Bragança Paulista, e depois parece que conseguiu uma transferência para São Francisco, porque como a São Francisco é uma faculdade pública, assim, não pode ter vagas ociosas, né? Porque é o governo que está subsidiando. Então, no primeiro ano, então, lotam as vagas, e aí tem desistências. Então, para os anos seguintes, tem essa, não sei se chamaria de vestibulinho, né? É uma provinha que você passa e consegue a transferência para São Francisco, né? Tanto é que eu tenho uma grande amiga que ela começou na PUC comigo, né? Que é uma faculdade privada, mas ela se formou, né, depois na São Francisco e virou juíza, né? Então, aí meu pai comentou que com grupos de amigos foram no restaurante chinês e foram fazer essa tal de pendura, e aí o chinês, mas de jeito algum que ele aceitava aquela proposta, não. E aí eles começaram a explicar que isso fazia parte da cultura no Brasil, no dia 11 de agosto, os estudantes de direito, né, fazer essa pendura, né, né, e aí o chinês não, que tinha que pagar. Aí daqui a pouco o chinês, gente muito esperto, né? Ele falou, então tá bom. Então, disse que ia oferecer sobremesa. Gente, eu não sei o que que ele colocou na sobremesa, mas meu pai disse que todo mundo ficou uns 3 dias plantados no vaso sanitário, todo mundo com uma diarreia, que nunca mais eles resolveram fazer pendura no restaurante chinês, né? E o que acontece? Para conseguir chegar num meio termo, né, o que os restaurantes, né, começaram a fazer? Eles começaram a aceitar um número limitado de penduras. Então, o centro acadêmico, ele emite, né, uma comenda, né, ele emite, assim, um documento, né, falando assim, né, que certificamos que este estabelecimento, né, saciou a fome jurídica, né, dos futuros juristas desta nação, tá, 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 tá. E aí, o restaurante, ele gruda esse tipo certificado, né, na porta do restaurante, né, então, e aí do tipo, aceita lá, não sei, 5, 10 penduras, né, e mais do que isso não aceita mais. Então, essa é a experiência que eu tenho, né, lá de 1992 a 1996, a minha experiência de penduras.
na faculdade. Ai, que foi assim, nossa, e assim, eu tenho uma das colegas, ela faz aniversário exatamente hoje, né? E ela mora na Inglaterra. Inclusive, quando eu fui para a Inglaterra conhecer o Tony Buzan, porque na época que eu fiz o meu processo de certificação, ele já não participava mais dessas formações, eu queria conhecê-lo pessoalmente, né? E aí eu fui para a Inglaterra, me hospedei na casa dela e fui até o Tony Buzan conhecê-lo pessoalmente, tirar uma foto, né, pegar autógrafo nos livros e assim por diante. Então, hoje eu já cumprimentei, né, ela pelo aniversário, por isso que eu falei, nossa, 11 de agosto, né, dia do advogado, ai, aniversário de fulano, eu falei assim, aí hoje de manhã já a cumprimentei por isso, pelo aniversário dela. Então, eu vim aqui compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, né? Hoje acabei nem mostrando, né? Mas eu só separei um mapa mental que é da minha primeira experiência, né? Com mapas mentais. Aqui, acho que não... Como a hora que eu compartilho a tela, a minha fotinho fica bem aqui no canto, não dá para ver direito, mas esse mapa mental é o resumo deste livro, né, em Direito Civil, que é uma matéria que nós temos os 5 anos da faculdade, e especificamente no último ano é o Direito de Família, por isso que a professora falava, né, não, como fala, não separe, não case, não morra até o 5º ano, porque como era direito de família, é onde a gente ia aprender sobre partilha de bens, né, sobre a herança e assim por diante. Então, que a gente não podia morrer até o 5º ano, até a gente aprender tudo isso. E é assim que começou a minha experiência com mapas mentais, né? Então, só no último ano que eu fui descobrir essa técnica. Aí eu já conto isso em outras palestras, né, que eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, e especificamente nesta matéria de Direito Civil em Direito de Família, no primeiro bimestre eu cheguei a tirar uma nota 10, né, eu tirei 10 na prova oral, porque antigamente a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados, né, da OAB, o que, por exemplo, em medicina, eles chamam de CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina, o órgão equivalente, né, para os advogados, essa OAB, né, então o exame da Ordem dos Advogados, então não basta você só fazer a faculdade, né, você tem que passar nesse exame para então ser considerado um advogado e poder atuar legalmente. E esse daqui é o resumo, né, do que nós estudamos no ano inteiro, né, naquele último ano, no 5º ano da faculdade de Direito, e eu tenho, inclusive, como fala, um curso aí sobre resumo de livro, né, então como que você faz para resumir um livro em mapa mental, em que eu uso exatamente esse livro, e aí eu mostro bem passo a passo, né, como que a gente faz, quais são as etapas que a gente, ou as 3 etapas, né, que é o surf mental, o mapa mental a partir do índice, né, e ler propriamente dito, caçando as palavras-chave, então eu mostro, né, do zero, né, como escolher as palavras-chave, né, eu leio o parágrafo, né, frase por frase, e como que eu identifico essas palavras para, então, hierarquizar no mapa mental. Então, todas essas etapas, né, tem lá no um curso em que eu ensino a como resumir livros através dos mapas mentais, usando, né, especificamente este livro, né, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e deixa eu ver, acho que é mais ou menos em 1h30, né, em menos de 2 horas você aprende a resumir o livro através da técnica dos mapas mentais. E aí é basicamente isso, né, esse aqui a visão geral, e aí nas páginas seguintes, né, cada uma dessas ramificações vira um único mapa mental. Então, eu vou aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, é esse caderno, tadinho, olha só o estado do meu caderno, que já está todo
né? Isso aqui é de 1996, então isso daqui é muito antigo. E aí, essa primeira folha, né, que é o do índice, o que que acontece? Foi feita numa folha de seda, então ela já despencou faz tempo. Aí eu coloquei aqui num plástico, né, uma cópia dele está aqui, né, que eu coloquei nesse primeiro quadro. E nas páginas seguintes, né, o que era, por exemplo, a introdução, que era uma das ramificações, vira o tema central e aí expande esse conteúdo. Então, é assim que foi feito, né, assim que eu estudava naquele último ano da faculdade. Então, repare, como isso aqui era uma folha de seda, e aí não deu para colocar no verso. E aqui fala das formalidades, então, eu fui estudando desse jeito no último ano da faculdade, que eu era assim, né? A piada. Todo mundo tirava o maior sarro da minha cara, porque eles diziam, né, que educação artística ficava em outro campus. E eu falava assim, tudo bem, depois a gente compara as notas no mural. E foi quando eu tirei esse 10, e como essa matéria de direito civil, nós temos os 5 anos da faculdade, então são as mesmas professoras que nos acompanharam. E quando chegou nesse primeiro bimestre do 5º ano, né, na matéria de direito de família, a professora vira e pergunta o que que foi que aconteceu. Nossa, na hora eu lembro que eu tremi, porque eu pensei, gente, será que ela está achando que eu colei? Né? Porque prova oral é você, o professor e você, e aí para onde você olhar, a professora estava olhando, né? Então eu falei assim, gente, isso é impossível. Aí eu perguntei, mas por quê, né? Ela falou, não, porque eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, com raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito. Só que eu descobri uma fórmula de absorver esses conteúdos e resumir, né, e apresentar em provas, exames, e assim por diante, né, então, era tudo muito estranho, né, porque, por exemplo, eu sempre fui muito informal, então eu ia para a faculdade de camiseta, moletom, tênis e de cara lavada, né, e as meninas que já estavam estagiando, iam todas de tailleur, né, de saltinho e maquiadas, né, todas assim, que a gente chamava de patricinhas, né, e os que já estavam estagiando também, tinham que estar todos de terno e gravata, tudo formal, né, e eu fui na secretaria perguntar, é obrigatório fazer estágio para você, né, se formar na faculdade de Direito? Não é, né, essa obrigação não existe até hoje. Então, eu saía da faculdade, que eu estudava de manhã, à tarde eu fazia curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aula de inglês, né, numa unidade do IASIG. Então, eu antes, né, de prestar o vestibular, estava na seguinte dúvida, né? Puxa, que carreira escolher? A vida inteira eu sempre quis ser professora, nunca tive dúvida disso, né? Então, a didática é um talento natural meu, né? Um talento de Deus, né? Que eu ganhei de Deus. Então, é assim, nunca, assim, eu sempre quis ser professora, né? Tanto é que durante muitos anos eu fiquei me questionando, né? Por que eu fui escolher emprestar direito, né? E na época existia, por exemplo, um seriado que falava, né, que a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro, né? E tinha aqueles filmes com aquelas discussões inflamadas, né? Debates, né? Entre como que a tréplica, réplica, não sei o quê, e né, aquele tudo muito inflamado, aquela briga por justiça, né? Por direitos, né? E eu acabei assim,
como eu tinha terminado o terceiro ano do ensino médio, né, o que na minha época se chamava terceiro colegial, né, eu terminei nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil, e o meu diploma não foi reconhecido por falta de carga horária, né, eu não podia terminar 6 meses antes que os meus colegas, né, porque eu já voltei no meio do ano com um diploma de graduação do ensino médio, né, e do tipo, aqui a gente termina o ano só em dezembro, né, então esse segundo semestre acabou faltando, e aí eles queriam que eu cursasse pelo menos 6 meses para preencher essa carga horária, né, então, gente, essa burocracia da Secretaria de Ensino, né, da Secretaria de Educação aqui em São Paulo me deixou revoltada, mas, né, paciência. Então no ano seguinte eu fazia o cursinho durante o dia e à noite eu estava refazendo o terceiro colegial, né, o terceiro ano do ensino médio numa escola pública aqui no bairro, né, no colégio Caetano de Campos, na Rua Pires da Mota. E eu lembro na época que eu morria de medo, né, porque eu a vida toda fui muito patricinha, né, eu tive, assim, eh, né, eu cresci de uma maneira muito privilegiada, sempre estudei em escolas privadas, aí eu pensando: "Meu Deus do céu, né, estudar numa escola pública". Eu pensei, né, só ia ter, como que é, drogados, viciados, como fala? Eu tinha, assim, uma ideia muito distorcida, né. E muito pelo contrário, eu me surpreendi, porque quando eu comecei a frequentar as aulas, lá só tinha pessoas que, assim, trabalhavam o dia todo e estudavam à noite para ser alguém na vida, sabe? Então, assim, eu conheci pessoas extraordinárias. E eu lembro, assim, por exemplo, com a professora de química, ela me deixar passar matéria numa sala e ela passava matéria na outra sala para a gente poder todo mundo ir embora mais cedo, né? Então, aí eu ajudava os meus colegas, né, então, ó, quem puder chegar antes, então, a maioria terminava de trabalhar, acho que 5 horas da tarde, né, e a gente se reunia da biblioteca da escola para eu poder ajudar o pessoal a estudar, né, para melhorarem as notas, para todo mundo conseguir passar de ano, então, foi uma época, assim, muito bacana. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei letras na USP e direito na PUC. E eu perdi a inscrição do Mackenzie. Como eu não pretendia prestar Unesp, né, eu fiquei, vixe, eu vou ficar só com essas duas alternativas, né? Bem, aqui passar, eu vou cursar. E aí, quando veio o resultado e eu passei nos dois vestibulares, né, eu pensei que se eu estudasse letras e virasse uma English teacher, eu ia passar fome, que eu não ia conseguir me sustentar, que essa seria como o Brasil não é um país que valoriza a educação como outras nações, eu achei que isso não seria uma carreira rentável. E aí que eu ia precisar do meu pai para me sustentar ou de um marido, né? E aí eu pensei muito ingenuamente de que se eu estudasse direito e virasse uma doutora advogada, né, eu podia dar aula por hobby. Você não consegue trabalhar numa área, pelo menos eu, né, não consigo trabalhar numa área da qual eu não esteja apaixonada, sabe, da qual de algo que eu gosto, né, que eu curto. Então, imagine, estagiar em direito, mas de jeito algum, né? Então eu fazia, né, o curso de tradução e interpretação de inglês e também dava aulas de inglês. Por isso que foi assim, né, eu buscava isso, né? Porque eu pensei, vou fazer curso de tradução e interpretação, porque aí é uma carreira que eu posso fazer home office, né? E porque eu sempre quis ser mãe, então era algo que eu ficava pensando, né? É uma carreira que eu vou conseguir conciliar com a maternidade. E eu também pensava nisso, né? De seguir a carreira de diplomacia, até que depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu tentei fazer cursos de inglês, mas do tipo, nada mais agregava, porque do tipo, isso eu já sei, né? E aí eu estava fazendo um curso de inglês na Lumini, que a gente estudava, tipo, Newsweek, sabe? A gente ficava estudando notícias, era
Era meio cabeludo aquele curso. E uma colega, assim, que sentou do meu lado, ela é filha de diplomata. E eu falei, nossa, né, que era a carreira que eu queria seguir. Só que conversando com ela, eu desisti da carreira, porque ela disse que foi assim, muito bacana, porque ela conheceu o mundo, né? Morou em diferentes partes do planeta, lugares maravilhosos, lugares não tão bons assim. Então, é, né, por um lado foi bacana, só que por outro, a sensação que ela tinha é que ela não conseguiu criar raízes em nenhum lugar, né? Ela não se sentia pertencente a lugar algum, né? E a hora que estava finalmente formando laços, né, desenvolvendo uma amizade com as pessoas, tinha que se mudar, aí tinha que começar tudo de novo, né? Então, ela falou que de certa maneira foi assim muito solitário e, por exemplo, né, apesar de ter lugares maravilhosos que morou, Maria, tinha lugares assim que ela fala, não, mas daqui a pouco a gente vai mudar, daqui a pouco a gente vai sair daqui, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco a gente... Então, eu achei que seria muito sofrido para uma criança crescer desse jeito. Foi quando eu desisti da carreira de diplomacia, né? E recentemente eu fiz um curso de formação em coaching, em que um dos participantes, ele, né, seguiu essa carreira diplomática e trabalha no consulado, agora não tenho certeza se é consulado ou na embaixada brasileira lá na África do Sul. E aí a gente até né, fez um Zoom e conversamos, porque assim, eu tenho muitos alunos de concurso público que vêm me procurar, né? Apesar de eu ter sido uma piada na faculdade, né? Essa técnica é uma técnica excelente para acelerar o seu aprendizado, né? Para você conseguir aprender mais coisas em menos tempo, fazer resumos, né? De maneira assim, em tempo recorde. Então, eu tenho muitos alunos de concurso público que me procuram, em especial quando descobrem que eu sou bacharel em direito, né? Que, para quem não é da área jurídica, nossa, o universo jurídico é direito tributário, direito administrativo, né? Parece assim um bicho de sete cabeças. E, por exemplo, em tributário, eu tive a honra de ter tido aula com o professor Roque Carrasa, que, nossa, era uma enciclopédia ambulante, né? Era incrível, eu amava. Apesar de não gostar de direito, eu amava as aulas dele, né? Ele tinha aulas incríveis. E aí, e eu já dei também muitas aulas em cursinho preparatório chamado Pró-Concurso, que um dos sócios era o Luiz Monteiro, né? Muitos de vocês talvez lembrem dele, porque o Luiz Monteiro, ele era o porta-voz, né, da Receita Federal, para esclarecer dúvidas sobre imposto de renda. Então, sempre que na TV ou na rádio, né, íamos tirar dúvidas sobre imposto de renda, era o Luiz Monteiro que aparecia, né? Já é falecido, né? Mas eu lembro, né, lá no centro de São Paulo, na Barão de Itapetininga, dar aula de mapa mental para o pessoal se preparar, né, para o concurso público. E hoje, né, que eu tenho mais clareza, né, mais consciência do meu perfil, desse meu autoconhecimento, e de que uma das coisas que eu valorizo muito é liberdade, e eu não consigo enxergar, né, o serviço público como esse valor da liberdade, para mim é tudo muito enrijecido, né? Então, eu jamais prestaria concurso público, né? Eu não me vejo, né, batendo cartão todo dia, indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, assim, eu acho isso, né, não é o meu perfil. E aí eu ficava conversando com os alunos, né, mas você tem certeza que você quer prestar? Porque eu achava aquilo assim, sabe, para mim seria um sofrimento, né? E aí tem outras pessoas que valorizam, né, outras coisas, né? Então, principalmente para quem procura estabilidade, né, uma renda, né, fixa, uma renda boa, né, com uma estabilidade de emprego, né, uma segurança, né, acima da liberdade, né? Então, por isso que tem perfil, né, para quem trabalha
como servidor público, né, e para mim que não tem perfil para trabalhar como servidora pública. E aí eu tentava convencer os alunos a desistirem do concurso público. Porque o que acontece? A gente acaba tratando os outros como você gostaria de ser tratada, né? Mas as pessoas são diferentes e elas têm diferentes perfis. E era hilário, porque eu faço um exercício sobre palavra-chave, que quando as pessoas formavam grupos, né, para ver o que palavras que cada um gerou, era muito engraçado, porque tinha gente que realmente estava lá, né, para prestar concurso público, mas apareciam pessoas que queriam apenas conhecer a técnica dos mapas mentais, e iam lá só para poder assistir a minha aula, né, e aí a hora que juntava em grupo para ver, né, qual foi o resultado do brainstorm, né, daquela tempestade de ideias, aí, para quem é de concurso público, então era assim, era estabilidade, era emprego, né, era a realização de um sonho, e aí é segurança, apostila, edital, e quem não é desse universo de concurso público era hilário, porque, assim, altura, busto, cintura. Paz mundial, porque as pessoas faziam porque eu colocava como palavra-chave para o exercício concurso. E quem estava lá prestando concurso público já automaticamente associava com concurso público. E quem não era daquele universo automaticamente associava com concurso de beleza, com Miss Universo. Então o pessoal começava a comparar as palavras-chave e falava assim, gente, tipo, o que que passou pela sua cabeça, né? Então é um exercício muito bacana que, inclusive, né, esse aqui é o plano de aula das nossas 4 aulas ao vivo do curso online de mapas mentais, e na primeira aula, na semana passada, a gente fez esse exercício, né, de associação de palavras-chave nesse formato de Bloom e Flow. Então, é o conteúdo aí das aulas ao vivo. E tá muito gostoso, né? Hoje é quarta-feira, né? Então hoje nós vamos ter a segunda aula, então a gente vai trabalhar aqui mais um software e vamos trabalhar gráficos sobre como que funciona o cérebro durante uma sessão de aprendizagem, após, né? Como que você faz as revisões, quando, né? E como que funciona o processo de aprendizagem, né? Como que o seu cérebro processa essas informações. Então, estou animada para a nossa aula de hoje à noite aqui, da turma 12 do curso online de mapas mentais. E, ai, que legal! Olha só, meu querido Ricardo, quando vocês me veem olhando para cima, eu estou olhando para o meu monitor externo, o meu querido Ricardo Ribeiro, aluno, ele fez curso comigo de mapas mentais lá na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui no bairro de São Paulo, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, né? E ele também participou com a filha, com a Vitória, no workshop de mapas mentais para mães e filhas, né? Que eu dei junto com a minha filha, antes desse período todo de pandemia que estamos vivendo no momento, né? E o Tiago Gomes também, como vai? Boa tarde, Tiago. Gratidão aí, agradeço muito, né, quem participou presencialmente, né, então toda quarta-feira, às 15 horas, eu venho aqui no YouTube abrir a live, né, às vezes um pouquinho atrasada, mas, assim, toda quarta-feira tem live aqui no YouTube, e essa live fica disponível durante uma semana, depois ela entra e fica disponível somente para quem participa da minha comunidade. Então, também aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link. Se você quiser participar da comunidade, tem assim, desde março que eu tenho feito essas lives, então já tem mais de 20 semanas, né? Toda semana, religiosamente, eu abro aqui a live e já falei de, nossa, dezenas de temas diferentes, né? E quem, inclusive, participa dessa turma 12 do curso online de mapas mentais ganha a primeira anuidade grátis da comunidade. Então, se quiser, aproveite para se inscrever e te vejo na próxima semana. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos. Gratidão. Tchau, tchau.